meu nome é Thalita Souza, sou especialista em micropigmentação labial e vim aqui compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento. E hoje eu vou falar sobre neutralização. Muita gente tem muitas dificuldades, né, para aprender a neutralizar. Só para lembrar para vocês que eu dou aula para iniciantes e tem vários tipos de lábios e tem lábios que precisa ser 100% neutralizado, já tem lábios que não tem necessidade de fazer a neutralização em todos os lábios e vou explicar um pouquinho para vocês como que funciona uma neutralização. Muita gente não sabe o que é neutralização, mas a neutralização labial funciona o seguinte: tem pessoas que acham que fazer neutralização só tem que ser de lábios negros. Não, vocês estão enganados. Nem todos os lábios negros precisam ser neutralizados. Tem lábios negros que já podem ir diretamente com a cor. E tem gente que é branca, tem a pele bem branquinha e o lábio é escuro. O lábio às vezes é bem arroxeado, os lábios às vezes é bem marrom. Parece brincadeira, né? Mas é verdade. E aí precisa ser neutralizado. Mas vou explicar para vocês como que funciona o passo a passo da neutralização. Tem lábios que só vai ter que ser neutralizado só pequenas partes, não o lábio inteiro. Tem lábio que ele só é escuro aqui nessa lateral e um pouquinho às vezes aqui em cima. E aí tem que neutralizar só a parte escura. Não tem necessidade de neutralizar aonde não está escuro. Por quê? Tem muita gente que às vezes acha que tem necessidade de neutralizar todos os lábios. Não, a neutralização ela existe para neutralizar só o que está escuro, só aonde não está a cor desejada. E aí tem que neutralizar para depois vir com a cor. E como que funciona? Eu vou dar para vocês assim como exemplo. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Tá vendo? Aqui é um tipo de lábio que precisa ser todo neutralizado. Aqui, não tá focando muito bem, mas eu vou tentar. Aqui já é um lábio que precisa ser neutralizado só aqui, ó, essas bordas. E já tem lábio que só tem pouquinho, sabe, assim, pouquinho para ser neutralizado. Ó, esse espaço aqui precisa ser neutralizado, aqui também e aqui também. Aí muita gente me pergunta, Thalita, quando tem só um pouco, né, tipo de espaço que eu falo, gente, é só onde tem pouquinha coisa escura, né? Ah, você só tem só esse espaço aqui, esse espaço aqui, esse espaço aqui e o restante da boca tá toda já pronta para receber a cor. Eu posso só entrar com a neutralização aqui, aqui e aqui. E aí muita gente me pergunta, Thalita, quando eu entro com a neutralização só nessa parte que tá escura, que são pequenas partes, eu posso já ir com a cor para poder micropigmentar todo esse lábio? Depende. Se esse lábio aqui, ó, essa parte aqui desse lábio, tá vendo essas três partes? Se ela não for muito escura, porque tem lábio que ele é tão escuro que parece ser preto, eu posso ir com a neutralização. E se ele tiver bem escuro, eu tenho que ir com a sobreposição. Com a sobreposição aqui nessas três partes onde eu mostrei para vocês. Para o cliente não voltar sem cor, mas vai depender muito do tom que tiver aqui, ó, do tom que tiver aqui. Se aqui tiver muito escuro, não tô conseguindo focar direito, mas vocês já viram. Se essas três partes tiver muito escuro, o aconselhável é para fazer só a neutralização, só neutralizar essas três partes. Mas se for só pequenas manchinhas marrons, que é o tom da pele, não é manchado, gente, entenda, não é a cor manchada, é a cor mesmo natural do lábio da pessoa que precisa ser neutralizado. Se for assim um tom mais claro, aí sim vocês podem neutralizar só essas três partes, como eu falei, aqui e em cima, essas três partes. Aí vocês vão com a neutralização. Neutralizou, dependendo da cor que a pessoa quer, porque assim, não é a cor que a cliente escolhe, porque muitas vezes o lábio, quando você vai neutralizar, só neutralizar, você entra só com a neutralização e depois, para a cliente ir com um pouquinho de cor na boca, você vai pegar 90% do laranja,
que é para poder neutralizar, né? E depois você vai pegar 10% de um pouquinho de cor. E aí você vai passar em todo o lábio depois que essas 3 partes foi neutralizada. Aí você vai passar em todo o lábio e a mão leve, nada de mão pesada, porque não é sobre peso, é sobre técnica e jeito para aplicar. Não precisa desenhar nada, porque você fez um trabalho de neutralização. Fez ali umas passadinhas, pegou ali, deu uma cozinha à cliente. O que é que vocês têm que fazer? Orientar a cliente que ela tem que esperar o período de cicatrização, que vai depender muito da pele, de 30 a 40 ou até 60 dias, o processo de cicatrização, para depois essa cliente voltar e você vai, quando essa cliente voltar, você vai analisar, você vai ver se realmente essas 3 partes ela foi neutralizada. Neutralizou, você viu que já está uma pele preparada para receber a cor, aí sim você vai direto com a cor, faz todo o desenho, né, do lábio da cliente e aí vai com a cor e finaliza. Quando finalizar essa cor, dependendo da cor do lábio, você vai esperar em torno de 30 a 40 ou até 60 dias para cicatrizar e a cliente vai retornar de novo para ver se vai haver necessidade de um segundo retoque, né? Que o pessoal fala, sessão, retoque, vai do seu gosto, mas a cliente tem que voltar. Vai ter lábio que na primeira sessão não vai ter necessidade de você entrar com retoque, mas essa cliente tem que voltar para poder você ver se realmente ficou 100% um trabalho, né, bem feito e bem correto. E ainda continuando, quando o lábio ele precisa ser 100% neutralizado e dependendo, gente, depende muito da cor, porque tem lábio que ele é roxo, arroxeado, tem lábio que é azulado e tem lábio que ele é bem marrom, bem escuro, mas se é para neutralizar todo o lábio, aí a cliente fala assim, né, tipo, uma coisa que vocês também não devem garantir nunca na vida de vocês, é que assim, tem cliente que quando tem os lábios escuros fala, eu quero um tom de rosa, eu quero um tom de vermelho. Vocês têm que explicar para a cliente, vai depender muito da pele dela, da cicatrização, porque vocês nunca devem garantir cor em lábios escuros, ainda mais lábios que vai precisar de fazer a neutralização, porque muitas das vezes uma sessão só não é o suficiente para aquele lábio neutralizar. Voltando aqui o assunto, quando o lábio ele é 100% escuro, que tem que ser neutralizado a 100%, tanto em cima quanto embaixo, eu entro só com o quê? Só com laranja. Vou e neutralizo com todo o laranja. Se a cliente quer um pouquinho de cor, você tem que explicar para ela, é por sessão. Seu lábio primeiro precisa de ser neutralizado e depois da neutralização eu vou analisar o seu lábio, eu vou ver se ele ainda precisa de mais neutralização. Se ele não precisar mais de neutralização, aí eu entro com a cor. E uma dica bem importante para vocês quando for colocar cor em lábios que já foi neutralizado, quando a cliente quiser assim, tipo um lábio puxado pro vermelho ou puxado pro rosa, sempre tem marcas de pigmentos que são vermelhos com fundo rosados e tem marcas que tem um pigmento vermelho com o fundo alaranjado. Geralmente em lábios negros eu sempre gosto e ofereço, né, para minha cliente que eu sempre gosto de usar o rosa, o vermelho com fundo rosado, porque vai ficar ali, ó, uma micro maravilhosa, vai ficar assim simplesmente linda e fica um tom muito natural mesmo, porque muita gente prefere os lábios efeito natural, já tem gente que prefere os lábios efeito batom, vai do gosto de cada cliente, mas quando é feita a neutralização, pega leve na cor. Aí a primeira sessão de cor, você não precisa colocar horror de pigmento, ou seja, quando eu falo horror de pigmento, você não precisa colocar tom muito forte naqueles lábios, porque também vai dar técnica, né? A cor ela só vai pegar se você executar a técnica certa. Se você não executar a técnica certa ali para poder implantar o pigmento no lábio, você pode colocar qualquer cor que não vai pegar. Aí vai depender da implantação. E aí, quando o lábio, Thalita, é só as bordas, sabe assim, só o contorno, que às vezes tem lábio que só o contorno que precisa ser neutralizado. Vai depender, tudo depende muito da cor, mas
você pode ir com a neutralização só aqui, ó, nesse contorno onde ele tá todo escuro. Quando você for só com a neutralização é com laranja ou vermelho alaranjado, mas eu prefiro sempre neutralizar com o laranja, que é o mais correto. Não que o outro não seja correto, mas é bom ir só com o laranja. Aí você passa o laranja em toda aqui, ó, em todo o contorno. Passou o laranja em todo o contorno, você pode preparar ali a cor desejada da cliente. Coloca ali para dar uma aquecida, nem que seja duas ou três gotinhas do laranja. E aí você vai e faz todo o lábio. Fez todo o lábio, depositou ali a cor, aí vai esperar o período de cicatrização, que é em torno de 30, 40, 60 dias. A cliente voltou, você vai analisar, você vai ver se realmente é onde você neutralizou em todas essas bordas, né? Esse contorno. Se pegou, se neutralizou, tudo bonitinho, aí não tem necessidade mais de você entrar com neutralização. Aí você vai direto com a cor do lábio, vai direto com a cor do pigmento desejado da cliente e executa o seu trabalho e a implantação correta. Não é bicho de sete cabeças. E quando, já falei também, né, quando é todo o lábio, aí tem gente que me pergunta, Thalita, e quando tem manchas no lábio? Tipo assim, o lábio ele é todo completo, e aí tem uma manchinha outra, uma aqui, outra aqui, pequenas manchinhas roxas ou manchinhas marrons. Aí faz a mesma coisa, você vai só neutralizar só onde tá aquelas manchas escuras, neutralizou, aí você pega e faz a mistura lá com a cor e vai fazer o seu trabalho, né? Tipo, trabalhar todo aquele lábio. Thalita, mas tem cliente que tem pintas no lábio. Gente, pinta, ela não neutraliza. É tanto que você nem pode trabalhar em cima de pintas. Não pode. Ela não neutraliza. É tanto que quando um lábio tem pintas mesmo, ou verrugas, quando você faz uma microlabial, que às vezes ela não tá ali, tipo, não tá tão aparente, mas quando você faz a microlabial, que faz a implantação certa, que vem com a cor, aquelas pintas elas ficam mais vivas, elas sobressaem no lábio. Então assim, não existe nada de técnica que você vai mudar a cor daquela pinta. Não pode nem ficar ali mexendo nelas. Então deixa elas lá quietinha e só cuida de neutralizar aonde o lábio está escuro, aquele escuro, sabe, tipo azulado. Tem lábio que é azulado, tem lábio que é arroxeado, tem lábio que é marrom. Então só esses tipos de lábios que tem que ser neutralizados. Thalita, eu não entendo muito de sobreposição. Gente, a sobreposição ela só é feita quando você vai fazer uma neutralização. Você fez a neutralização no lábio e ali você ainda vê ali que ainda tá um pouquinho ali escuro, aí você vem com a sobreposição. Thalita, mas o que é sobreposição? É um pigmento que ele contém titânio. Geralmente eles são tonzinhos assim de rosa bem clarinho. Só que não pode ir com sobreposição com mão pesada. Tem que ter cuidado, muito cuidado, porque sobreposição tem que saber fazer, porque tem que ter responsabilidade, porque pode manchar esse lábio. Então tem que saber fazer, tem que saber a técnica para poder fazer essa sobreposição. Fez essa sobreposição, aí você não vai passar mais nada, vai finalizar com essa sobreposição, vai passar bem, sabe, bem pouquinho as passadas e nada de força, porque o titânio de pele negra como a minha, pele, sabe, tem muita melanina, e titânio ele adora a pele escura, então ele pega muito rápido, então tem que saber fazer isso daí. Pelo amor de Deus, não vai sair furando boca de ninguém sem ter o conhecimento não, porque senão dá ruim e aí já sabe, né? Não tem o que explicar quando dá ruim. Então, se não sabe, não põe a mão. Você só põe a mão naquilo que você sabe. Então, assim, são dicas assim minhas, mas o ideal é fazer o curso completo, tudo bonitinho, para poder saber o passo a passo de como fazer uma boa neutralização. Aqui eu só estou compartilhando dicas com vocês.
e que pode ajudar, mas eu deixo bem claro, não coloque a mão no que vocês não sabem, não coloque a mão, pelo amor de Deus, porque lábios negros não é tão simples de fazer. Ele não é bicho de 7 cabeças não, mas também não é simples de fazer, porque, gente, tem lábios negros que vocês não podem nem pegar para fazer. Ah, Thalita, por que eu não posso pegar para fazer? A carga de melanina é tão grande. Quando eu falo carga de melanina é porque a gente produz muita melanina. Aí você vai... Qual é o lábio, Thalita? Voltando, qual é o lábio negro que eu não posso fazer? Quando o lábio aqui, ó, a cor do lábio é da mesma cor da pele, não adianta fazer. Você pode até pegar para fazer e ali no dia vai ficar bem bonito, né? Tipo, vai ficar assim um lábio bem corado, vai aparecer. Só que no processo de cicatrização, como produz muita melanina, quando ele voltar, ele vai voltar a mesma cor. Então não adianta você vender um produto que depois a cliente não vai ficar satisfeita. Então tem que ver muito bem mesmo. Vocês têm que analisar se realmente esse lábio eu posso fazer micro ou não. Por quê? E não só é lábio que tem o tom da pele, não. Tem lábio que, tipo assim, ó, que é de minha cor, e tem lábio que ele é bem escuro, que a pessoa produz tanta melanina que você pode ali se matar de fazer essa neutralização, mas se matar mesmo. Aí ele vai ficar ali lindo, maravilhoso. Aí depois a cliente vai voltar ali, às vezes volta e é a mesma coisa de não ter feito nada, volta igual. Mostra ali aquela cor no dia, depois volta igual. Thalita, por que volta igual? Por conta da melanina, que produz melanina demais. Então tem que saber analisar, tem que ter um olho clínico para saber analisar se realmente aquele lábio ali eu posso fazer aquela neutralização ali naquele lábio, se eu posso vender o meu produto, né? Tipo assim, se eu posso vender a minha micropigmentação para fazer aquele lábio. Então, pensa direitinho não, aprenda, né? A gente tem que aprender para saber executar o trabalho. E assim, eu assim, tipo, sou apaixonada por micropigmentação e os lábios. Tem gente que fala assim, eu sou as top das top, né? Mas tem muita gente que é as top das top e não sabe neutralizar um lábio. Se você não sabe neutralizar um lábio, se você não sabe o passo a passo ali da neutralização, é a mesma coisa de você não saber o que é fazer uma microlabial. Porque você fazendo lábios negros, neutralizando, você faz qualquer tipo de lábio. Não que o lábio pálido seja um lábio tão simples, tem que ter cuidado também com os lábios pálidos, porque eles podem manchar. Então tudo é questão de técnica, mas qualquer dúvida eu estou aqui para esclarecer as dúvidas de vocês, mas tem que ter muito cuidado, gente, muita responsabilidade. Se ficou alguma dúvida, vocês me perguntem, porque o que eu souber, eu não vou dizer para vocês que eu sei de tudo, que eu sou a top das top, sabe por quê? Porque ninguém sabe de tudo, só quem sabe de tudo nesse mundo, que eu sei que sabe de tudo, é Deus. Então assim, a gente vai estudando, vai aperfeiçoando, vai colocando os conhecimentos em práticas, vai pegando um conhecimento dali, um conhecimento daqui e vai aplicando aquilo que tá dando certo, que ninguém sabe tudo. Aquela que sabe tudo, eu já tô para dizer que não sabe nada. Então assim, é uma troca de conhecimento, é só um pouquinho para poder, vocês ficarem aí com vontade, aquele desejo de fazer lábio, porque assim, gente, lábio, fazer micropigmentação labial, quando você começa e que você gosta, você se apaixona, porque você muda vidas, você muda a autoestima das pessoas e é muito gostoso trabalhar com lábios. E já imaginou também vocês terem assim, a vida de vocês financeira, assim, tipo, vocês terem a independência financeira, porque agora lábios está em alta, lábios está em alta porque muda a autoestima da mulher, muda demais. E assim, para quem quer trabalhar com lábios, gente, não é bicho de 7 cabeças, é um dinheiro que vocês vão ganhar com prazer, vocês vão trabalhar com prazer.
Vocês vão amar fazer lábio. E eu espero que eu tenha esclarecido assim as dúvidas de muitos, né, sobre a neutralização labial. Eu posso também combinar com vocês para mim estar fazendo uma demonstração ou na pele sintética ou em uma modelo, para poder vocês entenderem mais, porque às vezes na teoria, às vezes dá um nó na cabeça, só que assim na prática, você executando, você fazendo, nossa, é bem mais fácil de entender, mas é simples e ao mesmo tempo tem que ter responsabilidade. Às vezes você vendo, fazendo vídeo e fala assim, eu tenho capacidade de fazer, vou fazer. Todo mundo é capaz de fazer aquilo que quiser. Só que tem que saber a técnica, tem que saber a cor, tem que saber tudo direitinho, tem que ter a responsabilidade para poder fazer esse trabalho que é de neutralização. É o que eu falo, não é bicho de 7 cabeças, mas se não fizer com responsabilidade, se não souber fazer, pode dar ruim, pode ficar manchado esse lábio, pode assim até, sabe assim, tipo, se pesar demais a mão, se não souber a técnica certa, pode necrosar esse lábio, pode infeccionar. Então tem que ter todos os cuidados. E falo pra vocês, tem que ter a responsabilidade. De tudo que a gente for fazer, a gente tem que ter a responsabilidade e a gente tem que saber aquilo que tá fazendo. Tem que saber e ter a certeza que aquilo ali vai dar certo, entendeu? Então assim, não é brincadeira fazer lábio, não é brincadeira. É gostoso de fazer, só que não é um brinquedo. A boca não é um brinquedo. A pessoa em si, ela não é um brinquedo. Ela tá ali porque ela quer mudança, ela quer, né, tipo, renovar ali a autoestima dela, ela quer deixar o lábio dela bonito. Para deixar o lábio da pessoa bonito, você tem que saber como fazer. Você tem que saber da técnica, você tem que saber que produto aplicar. Você não pode sair aí pegando qualquer marca, qualquer tom de laranja e já colocar nessa boca para neutralizar, não. Tem o passo a passo certinho. E eu estou aqui para ajudar assim, tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu aprimorei, tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu fiz testes e meus testes que deram certos, eu posso passar tudo para vocês, eu posso ensinar tudo para vocês, o passo a passo de tudo aquilo que deu certo para mim. Porque o que deu errado, eu vou mostrar para vocês também o que deu errado para não acontecer com vocês. Então vocês só vão saber o passo a passo do que deu certo. Tenho que mostrar também o que deu errado, que é para não acontecer a mesma coisa com vocês. E eu estou assim, esperando muito assim as perguntas de vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode escrever aí pra mim, que eu vou estar tirando as dúvidas com vocês. Vou tirar as dúvidas daquilo que eu sei com vocês. E mais uma vez eu quero avisar para vocês que eu dou aula para iniciante. Aquelas pessoas que já têm experiência, tudo assim bonitinho, se quiser tirar algumas dúvidas comigo e eu puder compartilhar, tirarei sim as dúvidas sem nenhum problema. Só que eu quero deixar claro que meu curso é para iniciantes, porque eu quero pegar na mão das iniciantes, eu quero ensinar o passo a passo para não ter costumes. Eu falo assim, costumes, deixa eu tentar explicar pra vocês. Tipo assim, eu tenho a minha técnica, eu vou ensinar a técnica minha, eu quero que aprenda a minha técnica. Eu não quero que a pessoa venha com, tipo assim, sabe, com hábito de técnica de outras pessoas, porque tem mais dificuldades de executar técnicas novas, não tem, na verdade, quando a pessoa é iniciante, ela não tem vício nenhum. Então eu vou ensinar ela, vou pegar na mão dela para ela aprender a minha técnica e não a técnica de outra pessoa. E aí, mais para frente, a pessoa pode ir se aperfeiçoando com o que quiser, e aí a pessoa também tem o direito de criar sua própria técnica ou de ir atrás de mais conhecimento e juntar todo o conhecimento ali com minha técnica, com a técnica que a pessoa pode criar, porque a gente pode criar a nossa própria técnica, a gente não precisa ir só atrás de técnicas dos outros, a gente pode criar a nossa própria técnica e ir fazendo testes
para que você também tenha consciência que você também é capaz de criar uma técnica de microlabial, entendeu? Então assim, todos nós somos capazes de fazer aquilo que nós quisermos, mas assim, que nós quiser. Eu sou meia assim ruinzinha de português, mas eu gosto de ser bem simples e de simplificar tudo para que o aluno possa entender. E assim, tipo, eu amo ensinar, e se você confiar em mim, eu vou te passar tudo aquilo que eu aprendi ao longo da minha carreira. E assim, e essa vida assim, no mundo da micropigmentação, a gente não para assim não, viu? A gente continua buscando, fazendo teste, a gente continua buscando cursos. Não é porque eu dou curso para iniciante que eu não busco cursos não, viu? Eu busco novidades também. A gente tem que estar assim, tipo, como que eu posso explicar? A gente tem que estar por dentro de todas as novidades nesse mundo da micropigmentação. A gente precisa sempre evoluir, sempre dar um passo à frente, mas saber também dar esse passo e subir os degraus aos poucos. E assim, ter também, que é o principal, a gente ter humildade para poder aprender. Porque não é só sobre técnica, né? Não é só sobre técnica que a gente tem que aprender, não é só técnica. A gente tem que saber o passo a passo certinho. E para isso tem um passo a passo. É como se fosse uma receita de bolo. Quando você vai fazer um bolo, que você segue ali a receita do bolo, passo a passo. Quando você segue a receita do bolo passo a passo, ele dá certo, não dá? A mesma coisa é a micropigmentação. Se você seguir o passo a passo de uma neutralização e como que ela tem que ser feita, sem você, sabe assim, tipo, sem você querer acrescentar nem a mais e nem a menos, ela vai dar certo. Agora, se você fizer uma receita de um bolo e falar assim, eu vou colocar um pouquinho a mais de fermento, ou eu vou colocar um pouquinho a mais de leite, pode ser que esse bolo saia bom? Pode, mas também pode ser que ele saia ruim. É a mesma coisa a neutralização. Se um lábio, ele é todo escuro, e você precisa neutralizar ele todo só com o laranja, e aí você vai falar assim, vou pegar e vou colocar aqui nem que seja um pouquinho de cor. Pode ser que ele volta bonito, pode ser que ele volta bonito e neutralizado, pode ser que ele não volta bonito, pode ser que ele precisa de fazer toda a neutralização de novo. Então, tem coisa que a gente tem que ter cuidado, tem coisa que a gente tem que seguir o passo a passo, e tem coisa que a gente tem que ter a consciência e obedecer aquilo que nós aprendemos. Então é o que eu falo, mas faz com consciência, faz com consciência para não dar errado. É o que eu falo, micropigmentação labial não é bicho de 7 cabeças, mas também se não souber fazer, aí o negócio fica feio, complica, e o que a gente tem que ter a consciência é que a gente está trabalhando com a autoestima da pessoa, a gente está trabalhando com a imagem da pessoa, e os lábios, a boca fica no rosto, né? É óbvio que é no rosto. E aí se der ruim, como que essa pessoa vai, né, se expor? Como que a pessoa vai se expor, né, diante das pessoas? Tem gente que tem vergonha. Tem lábios que depois eu posso compartilhar para vocês quando dá ruim, que fica um horror de feio, mas se fizer direitinho do jeito que eu vou ensinar para vocês, não vai dar ruim, pelo contrário, vocês vão fazer a neutralização assim, ó, maravilhosas. E enfim, se ficou alguma dúvida, falo para vocês de novo, só me chamar no direct ou deixar aqui escrito a dúvida de vocês, que eu vou esclarecer. Tudo aquilo que eu sei eu vou esclarecer. E se eu não souber, eu pesquiso, vou atrás e trago aqui para vocês também, que a gente tem que ter essa humildade, a gente tem que ter essa consciência que nós não sabemos de tudo. Aquele que sabe tudo, geralmente não sabe nada. Então, humildade em qualquer lugar. A gente tem que ter a simplicidade e a gente tem que saber como lidar com cada tipo de situação. E eu termino aqui esse vídeo. Logo vai ter bem mais outros vídeos. Eu
vou abordar cada tema, cada semana, ou 2, 3 vezes na semana eu posso estar abordando qualquer tema que for do interesse de vocês. Vocês também podem sugerir temas para mim, pra gente poder estar discutindo aí, falar sobre microlabial, porque assim, pra mim é uma delícia falar sobre microlabial, porque é uma coisa que eu gosto muito. E aí a gente também pode falar sobre cor, como degradar a cor, que tem muita gente que tem dúvida, que não sabe como degradar a cor. A próxima aula a gente pode estar falando sobre degradação de cor, que eu amo falar de cor, porque é interessante que tem muita gente que não sabe que o vermelho pode ter o fundo rosado, que o vermelho pode ter o fundo alaranjado, sabe? E vice-versa. Então, assim, é um universo, assim, bem gostoso de trabalhar e que dá assim, ó, tipo, para fazer cores maravilhosas. E tem gente que fala assim, né? Ah, Thalita, quando a cliente tem um lábio escuro e ela quer aquele tom bem vermelho. Gente, primeiro tem que neutralizar. Neutralizou esse lábio, a cliente voltou, ele tá bem neutralizado. Mesmo ele estando neutralizado, você não vai garantir que aquele lábio ele vai ficar um tom de vermelho, porque lábio negro, ele não pega 100% de tons vermelhos, não pega 100%. Mas eu te falo, tem as misturas certas que você pode deixar sim o lábio vermelho, uma cor bem bonita. Só tem que saber fazer as misturas certas para poder deixar assim esse lábio vermelho. Mas não que você vai, Thalita, eu vou garantir que vai ficar batonzão. Nós não temos que garantir nada. A gente tem que conversar com a cliente, deixar bem claro para ela que pode sim ficar um tomzão bem de batonzão vermelho, e também não, porque geralmente em lábios negros, tem lábios negros que fica assim o tom de vermelho, mas não aquele vermelho vivo fortão, fica aquele vermelho mais suave, e já tem lábio que não fica de jeito nenhum. Então, por isso que é bom fazer o curso, para poder aprender todas essas técnicas, né, de misturas de cor, de como fazer a mistura correta para cada lábio. Por quê, gente? Porque a gente nunca deve garantir, porque assim, tipo, cada organismo reage de um jeito. Por mais que você executa a técnica certinha ali, sabe, implanta a cor certinha, só que vai de cada organismo. Às vezes o organismo ele rejeita, então ele joga o pigmento para fora, e aí não que vai jogar tudo para fora, é bem difícil jogar todo o pigmento para fora, mas dependendo do organismo, porque assim, quando faz a implantação do pigmento, a pele da gente, o corpo da gente, ela ali pra gente, pra pele da gente, o organismo, para ser bem claro, é como se estivesse recebendo um corpo estranho. Então, vai ter organismo que vai jogar para fora, né, muito pigmento, mas já vai ter organismo que não, que vai absorver ali. Então, tipo assim, vem comigo, fica aqui comigo, que sempre vai ter novidades. Toda semana eu vou estar trazendo novidades, vou estar abordando temas aqui para vocês, que vocês vão ver que não é assim coisa do outro mundo para aprender a fazer microlabial e fazer mistura de cor, mas que tem a técnica certa para poder fazer. Para isso, eu estou aqui prontíssima para te ajudar e para pegar na tua mão. Mas fica aqui comigo, sempre fica comigo, porque assim, eu só venho aqui te trazer a verdade, te ensinar a verdade e te ensinar aquilo que deu certo para mim. E aquilo que continua dando certo para mim. E o que não deu certo para mim, eu posso também compartilhar com vocês o que não deu certo para mim, para que vocês não façam em ninguém, para que vocês não cometam os mesmos erros que eu cometi lá no início, quando eu iniciei. Então, eu convido vocês a sempre estar aqui comigo, e vou pegar na mão de vocês o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. E assim, não tem aquela de ficar guardando segredo, não vou guardar nada de segredo para vocês, só vou falar para vocês só a verdade. Não tem aquele meu pé tá doendo, não. A gente tá aqui para fazer aquilo que deu certo. Aquilo que deu certo é o que eu vou passar para vocês. E fico aqui esperando vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me chamar no direct, pode me chamar aqui, colocar qualquer mensagem não, né?
colocar aqui a mensagem que vocês querem tirar dúvida, e a gente também pode marcar live pra gente poder trocar mais assim, trocar mais. Como que eu posso falar, Senhor? Agora fugiu. Para vocês fazerem perguntas e eu estar respondendo, né? Perguntas e respostas, que é bem interessante também, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de muitos, e aí dá para estar esclarecendo tudo isso. E espero que vocês tenham gostado, né? Das dicas aí que eu dei sobre a neutralização labial, porque o que eu falo, micropigmentação labial não é bicho de 7 cabeças e neutralização também não. Só que é o que eu falo, a gente tem que ter responsabilidade para fazer uma neutralização em lábios escuros, e a gente tem que ter a responsabilidade de fazer uma microlabial. Tem que ter a responsabilidade, tem um passo a passo certinho para ser seguido. Enfim, gente, um abraço para todos vocês. Eu espero que tenha gostado, eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho aí da minha experiência com neutralização, e espero ver vocês sempre aqui comigo. E não esqueçam aí de deixar um comentário. Se vocês tiverem alguma dúvida, não esqueçam mesmo. Um grande beijo!